A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar hoje o estudo que temos feito semana após semana, chamado Disponibilidade Integral. Hoje a parte 3. Temos meditado na importância de, pela graça, nos entregarmos ao Senhor e à agenda do Senhor. Deus tem obras para fazer neste mundo caído. Para todo lado que olhamos, vemos os efeitos da queda. Há muito sofrimento e muita escravidão. E o Senhor nos deu como canais da sua justiça. E é maravilhoso poder compreender que isto alegra o coração do Senhor. Até um copo de água fria que dermos a alguém, por amor ao Senhor e para a glória do Senhor, tem galardão no reino dos céus. Este não é tempo perdido. O tempo que nós investimos na agenda de Deus, naquilo que está realmente lidando com almas eternas. É como mudar para um outro país e aprender uma nova linguagem, costumes diferentes. Isto, no início, a adaptação não é fácil, pois, por causa da nossa carne, temos hábitos que fazem com que venhamos a repetir dia após dia o egoísmo e uma vida voltada para nós mesmos, gastando tempo com aquilo que é passageiro. Mas à medida que o Espírito Santo vai ganhando o nosso coração, inclinando o nosso coração e abrindo o nosso coração, ele faz uma pergunta maravilhosa, como fez para Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E essa disponibilidade integral, ela começa de forma limitada. Deus coloca o querer e logo colocará o efetuar. Vamos aproveitando pequenas oportunidades que o Senhor vai criando, como diz em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, aproveitando bem as oportunidades, que a sua palavra seja agradável, temperada com sal. Nós não criamos oportunidades, nem somos inconvenientes. É muito importante não falarmos se o Senhor não quer que falemos, mas também é muito importante que falemos quando o Senhor quer falar com alguém. Muitas vezes o Senhor quer tocar em alguém, falar com alguém. A agenda de Deus é assim, a seara está branca e poucos são ceifeiros. Vemos que se estivermos conectados com o Senhor, na dimensão do seu amor, veremos que tudo pode ser restaurado. Isso trará glória para o Senhor. Olha, há uma vida totalmente diferente desta que aprendemos na nossa carne em Adão. Egoísta, centrado em si mesmo, vivendo para suas próprias coisas. Quando nós nos abrimos para Deus, Ele começa a mostrar a importância que Ele dá às pessoas. Somos preciosos para o Senhor. Pelo sangue de Jesus somos salvos e no Espírito Santo estamos adquirindo cada dia mais paz, alegria, amor. Mas isso não é só para nós. Certa feita um pastor pediu para nós orarmos o Pai Nosso. Então nós oramos assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Neste momento ele interrompeu e disse: veja como nós somos egoístas. Se você ler lá em Mateus, não diz venha a nós. Não é somente para nós, é para o mundo inteiro. Venha o teu reino. O reino não é só para nós, mas para 8 bilhões de pessoas que estão nesse planeta. Veja que até na oração do Pai Nosso podemos dizer: venha a nós o teu reino. Mas o Senhor escreveu: venha o teu reino. Deus nos ajude nessa breve meditação em nome de Jesus, que possa produzir uma expansão, que o odre possa se expandir com qualidade, sem ser frágil, mas expandido e forte, para caber mais revelação, pois quando a visão se amplia, a unção se aumenta. É assim, Pai, como o odre. Quando o odre se expande, cabe mais vinho. Quando a visão se expande, a revelação aumenta, a unção aumenta. E eu vou falar de algo aqui maravilhoso.
Ao que você e eu já sabemos, mas é sempre bom ouvirmos as mesmas coisas. Paulo dizia isso em Filipenses capítulo 3, versículo 1. É bom ouvirmos sempre as mesmas coisas, sabe? Não para apenas entendermos, mas para sermos motivados. Sabe que a palavra de Deus, ela começa assim, trazendo o entendimento. Esse é o primeiro estágio. Você vai para a igreja, você vai adquirindo cada vez mais conhecimento. Só que à medida que você começa a se colocar dentro dessa palavra, ela vai te dando mais do que entendimento, ela vai te motivando, ela vai mexendo com o seu querer e o seu efetuar. Ela vai destravando você por dentro, no querer e no efetuar. A palavra ela muda não só o teu entendimento, atualmente, mas muda o teu coração e as tuas atitudes, teus relacionamentos. Ela vai mudando tudo, porque tudo precisa de mudança, né? Gradativamente mudando para melhor. Aqui a minha Bíblia está aberta em Gênesis capítulo 9. É um texto muito interessante, eu creio que você já conhece essa passagem. Noé havia saído da arca, escolhido por Deus. Ele era um homem justo, mas não era perfeito, pois nenhum de nós é perfeito. A Bíblia diz que Jó ele era um homem íntegro, justo, mas ele não era perfeito. Perfeito só o Senhor Jesus. O único perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Aqui em Gênesis 9, diz que assim que ele saiu da arca, ele criou uma vinha e ele se embriagou. Ele se embriagou, se embebedou, tirou as suas vestes e começou a fazer um escândalo. Veja, Gênesis capítulo 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros de ambos e, andando de costas, com os rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai sem que a visse. E você sabe que depois que Noé despertou, Cã foi amaldiçoado pela sua atitude e Sem e Jafé foram abençoados. De Sem é que vem os semitas, que vem os judeus. Dizem os historiadores que de Sem vieram os semitas, de Jafé vieram os europeus e de Cã vieram os africanos. O que vemos então que Cã tomou uma atitude perigosa. Sabe, lembre-se que o Senhor colocou Lúcifer para guardar a glória de Deus. E ele acabou saindo da posição de guardador, ele passou a ser acusador dos irmãos. A passagem também que mostra quando Deus criou Adão e Eva para guardar o jardim. E quando Caim matou o seu irmão, Deus perguntou: onde está o seu irmão? E Caim falou: eu sou o guardador do meu irmão. Veja, essas três pessoas que saíram da posição deixaram de guardar algo. Isto é a posição original. O Senhor nos chama para proteger e nutrir o corpo de Cristo. É isso que Cristo faz com a igreja. Efésios 5:29 diz que Cristo alimenta, nutre e protege o seu corpo. Então veja, o que Sem e Jafé fizeram? Eles protegeram aquele momento de fraqueza do seu pai, porque todo mundo tem um momento de fraqueza. Você vai saber que quem te ama de verdade, ele não vai concordar com seu erro, nem vai dizer que não tem importância. Ele vai te corrigir sim, mas ele vai ser ao seu favor enquanto luta com os seus erros. Você não é os seus erros, você é maior que os seus erros. A graça, ela é maior que os nossos erros. Nós vemos que Sem e Jafé protegeram o seu pai. Quando você cobra em oração, intercessão, jejum, os efeitos das pessoas que você sabe, você está sendo misericordioso. Você está andando numa esfera muito rara. O Senhor diz: misericórdia eu quero, não sacrifício, lá em Mateus. O que vemos é que misericórdia e compaixão é algo que agrada muito a Deus, porque em todo lugar você vai ver falhas, fraquezas, imperfeições. E esse vício, muito perigoso, de fofocar, de cobrar comportamento da pessoa, exigir que ela melhore imediatamente, ou a desprezamos. Sabe, ou você melhora ou eu não te aceito.
Sabe, foi isso que Cão fez. Cão, ele viu o defeito de seu pai e jogou no ventilador. Essa ideia não tem nada a ver com o defeito do meu pai. O defeito do meu pai é algo para mim escarnecer e jogar na mídia. É algo para mim criticar, fofocar. Quer dizer, eu me excluo. Imagine o corpo. Se o coração não trabalha a favor do pulmão, o pulmão não trabalha em favor do cérebro, é o organismo que trabalha para a sua edificação, meu amor. Assim como o corpo de Cristo, edificando uns aos outros, significa que o Senhor nos coloca juntos para nos ajudarmos. Amar é ajudar a pessoa a alcançar aquilo que ela sozinha não conseguiria. Nós estamos ali para contribuir. Não para concordar com o seu erro e não dizer que não tem importância, mas não para escarnecer e desprezar porque você viu um defeito no seu irmão. O defeito do seu irmão muitas vezes pode ser o motivo da sua oração, jejum, o motivo da tua misericórdia. Isso desperta a misericórdia. Jesus olhando para um leproso, todo mundo fugia um leproso, tacava pedra, escarnecia, né? Lá em Marcos 1, 40, 41, Jesus, movido de misericórdia, de compaixão, tocou o leproso. Deus não se move quando eu julgo, quando eu critico, quando eu desprezo, quando eu exijo mudança de longe. Deus se move porque Deus é amor e aquele que ama conhece a Deus. Deus se move quando eu me compadeço e me envolvo em consagração. Jesus disse assim: eu me consagro, eu me santifico, para que eles sejam santos. Aqui está a disponibilidade integral, não apenas de lidar com a pessoa, mas lidar diante de Deus em favor de pessoas. Quando você ver algo errado na vida de um irmão, às vezes não é para falar com ele ainda, ele não está preparado para te ouvir. O Senhor precisa preparar o coração dele. Não é para contar para todas as pessoas e denegrir essa pessoa, mas chegar diante de Deus e cobrir de oração como fez Sem e Jafé, que cobriu a nudez de Noé. E o que aconteceu? Eles foram honrados. O juízo será sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia, diz Tiago 2,13. Quantas vezes a pessoa não tem compaixão do outro e na hora que ele erra, ele quer ter misericórdia. Todos nós erramos. Por isso que diz no Pai Nosso: perdoa assim como nós perdoamos. É muito importante, queridos, cobrir de oração. Colocar-se junto da pessoa enquanto ajuda ela a ver e a vencer aquele demônio, aquela fraqueza carnal. Amar é se colocar em favor da pessoa e contra a fraqueza, o pecado, o demônio que está agindo. É se colocar em favor da pessoa e contra a escravidão que está na vida dela. Todo pecado é escravidão. Não estamos a favor do pecado, mas se colocar a favor da pessoa. Separe a pessoa do seu pecado. É como separar uma criança do sarampo. Combatemos o sarampo, mas amamos a criança. Não é porque ela está com sarampo que juntamos e dizemos que ela não presta. Vamos jogar fora. Não, não vamos jogar fora. A intercessão misericordiosa, Sem Jafé, é esse exemplo. Eu vou me envolver para ajudar ele nesse momento difícil. Eu vou fazer algo para ajudá-lo, né? E nós podemos ajudá-lo porque Deus nos deu poder para edificar, né? Deus nos deu poder, porque muito pode a oração de um justo. Mas Cão não quero saber. Ele errou, eu não tenho nada a ver com o erro dele, a não ser criticar, zombar, escarnecer. Então vemos a intercessão misericordiosa ou o julgar e desprezar. São dois pontos. Aqui vemos Cão e vemos no outro extremo Sem Jafé. A disponibilidade integral é: Senhor, me livra do vício de ver o defeito dos outros como algo que não tem nada a ver com isto, a não ser para criticar e fofocar. Mas que eu possa me envolver diante de Ti e investir tempo para que os olhos dessa pessoa sejam abertos, para que ela possa vencer este demônio. A palavra do Senhor mostra em Mateus capítulo 6, versículo 22. É maravilhoso nós meditarmos na palavra de Deus, não é mesmo, irmãos? Esses são momentos tão preciosos que estamos na unção, numa atmosfera tão tremenda. Eu sei que Deus está gerando isso em nós. A disponibilidade integral. Sermos canais de proteção e nutrição. Muitas pessoas não conseguem sair dos seus pecados, mas através de nossa consagração, intercessão, paciência, pela paciência nós vamos ganhar os príncipes.
Em Mateus capítulo 6, versículo 22, diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Olhos bons, olhos cheios de compaixão. Porque muitas vezes julgamos o nosso irmão porque o pecado dele é diferente. Porque naquela área, quem sabe, nós já vencemos. Mas nós temos áreas também que precisamos de restauração. Todos nós. Nenhum de nós é totalmente perfeito. Somos perfeitos no espírito, mas no desempenho precisamos melhorar bastante. Com certeza, todos os dias podemos mudar um pouquinho. E é maravilhoso fazer algo que agrada o coração de Deus, que alegra o coração de Deus. O Senhor fica tão feliz de ver pessoas como Sem e Jafé, que estão investindo em pessoas que todo mundo já desistiu e só quer criticar. E é por isso que elas não mudam, porque não tem ninguém para nutri-las espiritualmente. Você sabe que a tua oração é um canal de nutrição, porque Deus se move através disto e toca essa pessoa. Não desista, não descreia, não desanime. É como uma semente, é como uma colheita. Não deixe de fazer o bem. Em Gálatas 6:9 diz que se nós não cansarmos de fazer o bem, teremos uma grande colheita. Muitas vezes o coração de uma pessoa pode demorar décadas. Veja como o Senhor teve paciência comigo e com você. Demoramos décadas para se converter, mas Deus não levou em consideração o tempo da nossa ignorância, não é? E mesmo assim operou através de pessoas para nos abençoar, para dar bom testemunho, para ter paciência conosco. E agora o Senhor quer alcançar outras vidas também. Veja se você está agindo como Sem e Jafé. Então haja mais ainda. A árvore que dá fruto, o Pai poda para dar mais fruto ainda. Que lindo ver pessoas investindo em ajudar outras. Às vezes pessoas que nem conhecem direito, pessoas que nem são amigos íntimos, às vezes podem ser até inimigos, até perseguidores. Como o Senhor se agrada quando nós vencemos o mal com o bem e quando nós investimos o nosso melhor para que aquela vida veja, acorde, se desperte do laço, se desperte daquele demônio. É maravilhoso ser canal de nutrição e de proteção. Aquela pessoa pode estar correndo risco e a tua intercessão pode ser um canal de livramento de Deus para ela não ir para o inferno. Lá em a palavra de Deus diz Ezequiel 22:30, que Deus procurou alguém na brecha para que aquela pessoa não fosse destruída no seu pecado. Muitas vezes a pessoa mesmo não ora e está num caminho perigoso, mas a tua oração pode prolongar a vida daquela pessoa e levá-la ao arrependimento, porque Deus vai agir através disso. Você crê que Deus pode mudar o coração daquela pessoa quando você se compadece, porque Deus é amor? Mas Deus não vai se mover através da sua crítica, desprezo, fofoca. Deus não vai se mover. Isso vai deixar as coisas como estão. O reino espiritual não se move, os demônios não saem. Quando você fica como cão, tirando sarro, escarnecendo daquele que está caído. Mas o reino espiritual se move quando Sem e Jafé vem e cobrem a nudez de seu pai. A Bíblia diz em Atos 28, versículo 5, que quando a cobra mordeu a mão de Paulo na ilha de Malta, ele não ficou ali dando ibope, ele superou rápido. Pegou aquela cobra e jogou no fogo. Sabe, superar rápido é sinal de grande sabedoria. Se recompor rápido do veneno da serpente. A serpente quer ser o centro das atenções do jardim. Ela quer que a gente fique pensando no mal que nos fizeram, aquilo que falaram, aquilo que for injusto. Sabe, nós não podemos deixar que esse veneno entre. Não podemos guardar isso no nosso coração. Supere rápido toda a maldade. Com intercessão, com bênção. Abençoe aqueles que te amaldiçoam, que te perseguem. Fale bem e interceda por aqueles que te desprezam. Muitas pessoas ficam remoendo e aquilo fica embolorando por dentro. A Bíblia diz em Tiago 5:9, não falem mal um dos outros para não serem condenados. Esse é um vício que as pessoas muitas vezes falam assim, eu não tenho vício, já larguei todos os vícios, a bebida, o álcool, já larguei o cigarro, mas a pessoa tem o vício de ser como cão, filho do cão mesmo, né? Aqui em Tiago 5:9 fala para nós não sermos assim. Sabe, ficar se queixando. Se queixar significa algo que você podia ter superado. O sol se pôs, o dia se passou, Deus te perdoou, e por que você não perdoa essa pessoa? Assim como Deus te perdoou, perdoa também, porque isso agrada a Deus. Mas essa pessoa não pediu perdão, mas isso agrada a Deus. Deixe esse pecado dela com Deus.
Ore por ela, para que ela não tenha que pagar. Como Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, quando nós somos misericordiosos, fazemos um bem tão grande à nossa alma, por quê? Porque a amargura não vai entrar nela, porque a crítica não vai entrar nela. Quer dizer, você não vai contaminar a sua fé. Quando você é bondoso, você faz um bem tremendo à sua alma, porque o mal não entra nela. Sabe, muitas vezes as pessoas querem jogar lixo emocional sobre nós. Querem jogar lixo tóxico. Querem jogar a sua frieza, o seu desprezo, a sua fofoca, o seu ódio. E se você recebe isto, aquilo entra na corrente sanguínea. Mas olha, aquilo afeta todo o seu organismo. Você fica mal, você fica angustiado, você fica com raiva, você fica magoado, isso vira raiz de amargura. Mas se você supera fácil, como Paulo que jogou aquela cobra no fogo, o lugar da cobra é jogar lá no fogo do queima, queima, queima logo isso aqui, supero fácil, não quero mais comentar, não quero mais pensar, tá perdoado, tá abençoado, eu vou ajudar essa pessoa. O que eu puder fazer, seja em oração, testemunho, em boas obras, se eu tiver que dar comida para o meu inimigo que está com fome, pão a quem tem fome ou água, que se ele tiver sede, ou se ele precisar de uma oração, de uma visita, não importa. O que eu puder fazer de bem, me ajude, Pai, me dê oportunidade. Não tentar uma reconciliação sem ser a hora, que a pessoa não vai te ouvir, ainda vai te desprezar. Mas eu digo, primeiro prepare o caminho do Senhor, como diz Mateus 3,3. Você ora, você intercede, e vai chegar uma hora em que essa pessoa pode estar quebrantada, Deus preparar um momento, ou ela estiver em aflição, e você não vai lá para escarnecer dela, como fez Cão. Você vai lá para ajudá-la de fato. E Deus vai ouvir a tua oração. Sabe, se você orar em secreto por ela, em oculto, um dia Deus vai preparar que você ore em público por ela. E Deus vai honrar a tua oração, e Deus vai responder a tua oração, e ela vai ser abençoada. E aí ela vai dizer, puxa, Deus está na sua vida. Isso vai ser para a glória de Deus. E quando ela vê Deus na sua vida, tudo de bom que Deus tem na sua vida vai passar para a vida dela também. Quando ela ver Deus na sua vida, porque antes ela via você como um demônio. Ela via você como uma pessoa de Satanás. Então Deus não podia abençoá-la. Por quê? Porque ela não recebia nada de você, porque ela dizia, não, esse crente não é nada, esse nem é crente, e só via coisa ruim em você. Mas quando Deus operar e você ser um canal de bênção para ela, pelas suas boas obras, você vai calar esse conceito errado dela. E ela vai ver Deus na sua vida e vai dizer, puxa, Deus está na vida dessa pessoa. Deus me abençoou através dessa pessoa, estava errado. E aí tudo que Deus tem na sua vida vai chegar na vida dela. Porque ela vai ver que você é uma pessoa de Deus. Seja um canal de proteção e de nutrição. Não estou dizendo de você acobertar pecado, colocar pecado, concordar pecado, se contaminar. Não é isso que eu estou falando. Proteger a pessoa. Nutrir a pessoa espiritualmente. Haverá um momento, quem sabe, Deus peça para você exortar essa pessoa, corrigi-la. Tudo tem o seu tempo, né? E há momentos em que Deus vai querer que você apenas fique diante de Deus, batalhando em oração, preparando o coração dessa pessoa. Porque geralmente a pessoa não aceita, né? Não ouve. Mas Deus tem o poder de penetrar naquele coração que você não tem falando com ela. Você falando com Deus, Deus vai falar com ela. Então essa disponibilidade integral não é apenas de você orar por uma pessoa num culto ou fora dele, por telefone. Não é só você visitar o órfão, a viúva, o necessitado, doente. Você está em todo lugar, você vai ver situações para interceder. Sabe, Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo. O mistério da intercessão não tem ibope, não tem holofote, por isso dá muito galardão, não é? Orar no secreto do coração, ser bom, olhos bons. No secreto do seu coração você está abençoando as pessoas, intercedendo pelas pessoas, desejando coisas boas para elas, desejando para o teu inimigo o que você deseja para você mesmo. Sabe, torcendo para que ela veja, acorde, desperte, que ela receba o que Deus tem para ela através da sua oração. Isto é disponibilidade integral, porque Deus é amor. Ele não flui através do ódio, da crítica. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas Deus opera quando nós nos compadecemos e quando nós nos colocamos como proteção e nutrição. Que Deus te abençoe, meu irmão. Medita nessa palavra. Que o Espírito Santo possa falar mais profundo ainda no seu coração. E que, a partir desse estudo, possa brotar em nós um desempenho diferente assim. Junto com essa palavra vem uma unção tremenda, mudando ainda mais o nosso querer, nosso efetuar. E que a partir desse estudo, nós possamos ser pessoas cheias de compaixão, misericórdia, bondade, piedade
Em nome de Jesus, amém. Concorda comigo? Amém? Amém, Jesus.